Olá, pessoal! Vou dar início ao livro de Marcos. Tem algumas coisas importantes para que a gente saiba a respeito do livro de Marcos, porque cada livro tem as suas características, os seus objetivos, o seu público-alvo. Então, eu vou dar algumas coisinhas aqui para que vocês possam compreender um pouquinho melhor sobre o livro. O Evangelho de Marcos, ele geralmente é associado a Roma, aos cristãos romanos, aos gentios, tá? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Lá havia uma comunidade cristã muito grande, muito significativa, que eram pessoas que se converteram, mas não eram judeus, não eram judaizantes e não entendiam, não compreendiam as coisas da lei de Moisés, dos rituais, das coisas, eles não tinham esse conhecimento, mas eles aceitaram o Evangelho de Cristo, eles aceitaram o reino de Deus, né? Se converteram ao cristianismo. Então, Marcos, ele queria contar as boas novas de Jesus, que ao contrário do livro de Mateus e Lucas, eles começam dando genealogia, porque o povo-alvo, na verdade, é outro. Como Mateus, ele escreve especificamente para os judeus. Então, ali no começo, no primeiro capítulo, ele dá a genealogia de Jesus para mostrar para aquele povo que ele está descrito nas Escrituras e que ele faz parte, então, do que as Escrituras predisseram a seu respeito, né? Mas vamos seguir aqui. O Evangelho de Marcos, ele inicia com o ministério de Jesus. Os acontecimentos e ensinos centrais deste livro, essencialmente evangelísticos, são a cruz e a ressurreição. Marcos foi, então, escrito primordialmente para gentios, em especial os crentes romanos. O autor tem o cuidado de explicar costumes judaicos. Vamos ver um exemplo que está lá no capítulo 7, no versículo 4, que diz assim. Vamos ver lá. Deixa eu me ajeitar aqui com a Bíblia. Que diz assim: E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Aí você vai ver, talvez na sua Bíblia, você pode conferir, que está entre parênteses, porque ele vai explicar o que é essa questão que era importante para eles comerem sem lavar as mãos. Então ele diz: pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E ele continua: quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Então, ele vai explicar para eles que eles tinham esta tradição, porque isso para eles não tinha muito significado, não queria dizer nada, mas ele vai explicar para esses gentios esses costumes. Então, é um exemplo do cuidado de Marcos, né, para com os seus leitores. Então, vamos continuar aqui. Ele também toma o cuidado de traduzir palavras e expressões em aramaico, que para eles também não tinha muito sentido. Vamos ver aqui, Marcos 3, 17, vou dar só um exemplo, que diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Ele explica o significado dos nomes que os nomes para os judeus tinham significados. Então, ele deu uma explicaçãozinha ali quando ele está relatando, então, ali no capítulo 3. Marcos, ele fez poucas referências
ao Antigo Testamento. E o destaque dado à perseguição e ao martírio teria sido também tocado os cristãos romanos que tinham sofrido muito nas mãos de Nero e de outros imperadores. Então foi uma associação ali, vamos dizer, de perseguição, né? Eles se identificaram com a perseguição e o martírio de Jesus e também o que eles sofreram nas mãos de Nero, que foi terrível, né? Marcos, ele é um livro de ação. O início de cada novo tópico é assinalado, na maioria das vezes, pela palavra imediatamente. E que aparece mais em Marcos do que em qualquer outro livro do Novo Testamento. Marcos usa com frequência verbos no presente para representar o ministério terreno do Senhor Jesus de uma forma dinâmica e vibrante. Então, nós vamos ver que Marcos ele vai relatando os acontecimentos, os milagres, que ele enfatiza muito de Jesus, mas de uma forma mais ali rápida, resumida, né? Não é como Mateus. Então, de uma maneira que fosse mais compreensível para os seus leitores. Sendo mais curto dos 4 evangelhos, geralmente apresenta em poucos versículos o que os outros usariam um capítulo inteiro para descrever. Embora os acontecimentos apresentados em Marcos estejam numa ordem cronológica aproximada, a organização da maior parte do livro é feita por tópicos. E, para encerrar, o Evangelho de Marcos dá maior ênfase às atividades de Jesus do que aos seus ensinos. Olha que interessante, né? Porque Jesus ele veio, a princípio, pregando o reino dos céus, né? Ele veio trazendo um ministério que era superior ao que os judeus tinham, que era a lei de Moisés. Então, Jesus veio com o evangelho do reino dos céus, que era aperfeiçoado, que não era mais baseado em rituais, mas numa transformação de vida, no coração, em preceitos que vêm de dentro para fora e não de fora para dentro. Onde agora Deus não estava mais olhando para rituais e aparência, mas para um coração remido, redimido, transformado, um coração limpo, né? Intenções puras, enfim, coisas que só Deus também poderia ver e não os homens, né? Como nós vimos lá em Mateus. Marcos apresentou o evangelho com algo relevante nos momentos de crises e incertezas e mostrou Jesus presente e atuante no meio do seu povo. Ele enfatizou muito, então, para eles, os milagres, os feitos, tudo que Jesus realizou no seu ministério. Então, essa é a introdução do livro de Marcos, vou ficando por aqui. Continue com a gente, porque nós ainda vamos ter algumas coisas, muitas coisas já foram relatadas em Mateus, então eu vou procurar estar observando aquilo que ainda não foi falado. Deus abençoe, fique com a gente, curta, se inscreva, compartilha, clica no sininho para você sempre receber a notificação quando eu colocar algum vídeo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.